Saudações vascaínas. Ontem, além de tudo que envolve a política, né, acho que o principal tema envolvendo o Vasco foi o Benítez, né, que foi anunciado. E a torcida aí quer saber onde que o Benítez vai entrar. Então hoje o vídeo vai ser com a temática aí toda direcionada ao Benítez, daquele jeito que vocês já conhecem, né? Vou deixar na descrição aí cada tópicozinho, às vezes você quer ir direto para um tema, aí na descrição tem um minuto exato que começa cada tema desse vídeo. E também agradecer a todos, galera. Atingimos 100 mil inscritos, muito obrigado mesmo. É uma marca impressionante para um canal que tem menos de um ano aí, com notícias e opiniões sobre o Vasco da Gama. Então, meu agradecimento mais sincero aí, muito obrigado. Mas vamos então começar esse vídeo. Tá aí a escalação do Vasco. E acredito eu que vai ser essa. Então nós vamos começar o jogo contra o Curitiba com Fernando Miguel, Wehrley e Castan formando a zaga. O Graça, ele ainda vai ficar um mês fora por causa da cirurgia de apendicite que ele teve aí no jogo contra o Atlético Goianiense, que ele teve que voltar para o Rio de Janeiro às pressas, então ainda vai demorar um tempinho para o Graça voltar para o time. E o Wehrley, assim, sinceramente eu não vi maus jogos dele não. Para mim, ele manteve o nível ali do que o Graça estava fazendo, né? Então, para mim, o Wehrley não tem motivo para... Tanto é que a torcida não reclamou, né? 2 jogos sem levar gols, apesar dos adversários serem fracos e apesar de termos 2 gols aí debaixo da linha, salvo pelo Henrique, né? Mas mesmo assim eu vi atuações muito melhores do Wehrley do que do próprio Castan. O Castan, que a gente teve um gol impedido, né? Foi uma falta infantil ali dele que não tinha necessidade nenhuma. Então, para mim, o Wehrley foi melhor nesses 2 jogos do que o Castan. Opinião. O Henrique foi um dos melhores, né? Nessas 2 partidas, salvou, deu assistência, então o Henrique está em grande fase. Fez uma bela entrevista na Vasco TV, então recomendo, inclusive vou até deixar aí na descrição a entrevista dele, muito boa, muito sereno, e mostra que ele tem um carinho muito especial pelo Vasco da Gama. Também temos aí na direita uma dúvida, porque o Caio Tenório ele agradou muito a comissão e jogou bem. Quando o time começou a ser pressionado, foi substituído e o Vanderlei entrou com 3 zagueiros e resolveu o problema. Mas principalmente o primeiro tempo do Caio Tenório foi muito bom. Mas acredito eu que o titular da posição é o Léo Matos, então vamos aí continuar com o Léo Matos, que também joga muito bem. Para mim é o dono da posição. Bruno Gomes é o primeiro volante, não tem reserva para ele. Quem está entrando no segundo tempo é o Marcos Júnior, que está num nível muito abaixo. No final do jogo contra o Botafogo, deu um desarme ali lindo na bola. O Kelvin saiu rolando lá, foi maravilhoso. Então, Bruno Gomes aí também com certeza será mantido. E a dupla do meio-campo, os 2 canhotos, né? Léo Gil e Juninho também devem ser mantidos. Esse trio está agradando muito a torcida, então acredito eu que o Lucha não vai mudar. E é a maneira dele jogar esse 4-3-3 aí quando ataca e quando defende com um 4-1-4-1, né, com 2 linhas de 4. O Bruno Gomes no meio, entre as linhas, e o Cano lá na frente só atrapalhando os 2 zagueiros. Nas pontas, tivemos ótimas exibições. Para mim, as melhores exibições tanto do Thales Magno quanto no Pikachu nesse brasileiro. Então, também devem ser mantidos aí os 2. E a gente observa que apesar do Thales ser ponta na esquerda e o Pikachu ponta na direita, não temos aí eles guardando posições fixas, né? A gente vê o Pikachu sofrendo pênalti lá na esquerda, o Thales Magno ajudando na construção da jogada pelo meio do gol do Andrei. Então, são pontas que flutuam por todo o campo.
E o Cano, eu já ouvi gente dizendo que ele está em crise, né? Já tem 4 jogos que ele não marca, mas eu não vejo isso não. Poderia ter marcado, cedeu aí para o Pikachu fazer o gol na cobrança de pênalti, estava muito mais necessitado o Pikachu, né? Mas perdeu também 2 gols, 2 chances que ele geralmente não perde contra o Botafogo, mas ainda assim longe de ser crise, nada disso. O Cano, inclusive a torcida, quando eu posto os torcidômetros, né, o pessoal fica meio surpreso de ver que o Cano tem uma porcentagem ali só de 80%, depois subiu um pouquinho para 82%, mas eu acho que a torcida está sendo bem justa com ele. O Cano, independente de fazer gol ou não, para mim sempre tinha que estar ali com uma porcentagem igual ou superior a 95%. Então, ó, esse é o time base do Luxemburgo até agora. E a pergunta que fica é, onde o Benítez vai entrar nesse time? Eu separei uma matéria falando do Benítez, né? Ó, Benítez se apresenta sem resquícios de edema e passará por recondicionamento no Vasco. Sem jogar há um mês, o meia é preparado para pelo menos ficar no banco diante do Curitiba. Então o que a gente deve esperar é isso, Benítez no banco. Agora, onde ele vai entrar, né? Quando ele vai entrar, se vai ser no intervalo, aí vai ser circunstâncias do jogo, mas eu acredito que o Luxemburgo vai colocar ele independente de como esteja o jogo, ele vai para o jogo. Aqui mostra também, ainda no site do Globo Esporte, né, falando que essa semana, segunda-feira, o time não treinou, foi folga, então ele voltou a se representar com o time ontem, terça-feira, então ele não perdeu nenhum treino da semana e por isso deve ir a campo contra o Curitiba. A única coisa que impede, que pode impedir ele de ir a campo, é o nome não aparecer no bid, o que eu acredito que até sexta-feira o time já possa contar com o Benítez no bid. Por último, aí fala sobre a lesão que ele teve, que ele não apresenta mais resquícios dessa lesão, então ele perdeu, né? O último jogo dele foi contra o Fluminense, saiu por conta dessa pancada que ele teve na musculatura da panturrilha, perdeu os últimos jogos de 2020 contra o Santos e o Atlético Paranaense, então já está completando aí um mês sem jogar, mais um motivo para ele não iniciar o jogo. E aqui fala um pouco do treino dele, que ele começou já no dia de terça-feira. Também, rapidinho, só vou dar alguns detalhes da situação contratual do Benítez. O Vasco pagou 250 mil dólares, né, que dá aí mais ou menos 1,3 milhões pelo empréstimo. E a partir do dia 1º de março, o Benítez pode ser vendido e ele sairia imediatamente do Vasco. E nessa cláusula, o Vasco pode exercer o direito de compra, então o Vasco pode parcelar aí esses 20 milhões em 18 vezes, que independente da outra proposta ser melhor ou não, esse valor está fixo para o Vasco tem esse direito, e se o Vasco não conseguir igualar essa proposta, ele ainda fica com 15% do valor da venda, então um negócio muito bom. Esse negócio foi fechado pelo Mazuco no primeiro empréstimo, então essa cláusula está desde do primeiro empréstimo, apesar do Pássaro ter feito um ótimo negócio. Essa cláusula aí, quem fez inicialmente foi o Mazuco no primeiro empréstimo e o Pássaro só manteve essas condições. Então aí é o que eu estava falando, né? Os 20 milhões dividido em 18 meses, que já está acordado e o Vasco tem esse direito. E se o Benítez receber essa proposta, pode ou não exercê-la. E também aí o Pássaro falando da importância do Vanderlei, né, que ele chegou a conversar com o Benítez antes de fechar o contrato. Então o Vanderlei aí usando ele gosta de ser um manager, né, ele gosta de influenciar nas negociações e tem um respeito que poucos treinadores têm. Então aí só mais algumas observações
desse contrato do Benítez. Então, ó, a primeira opção é ele entrar pela direita. E apesar de com o Ramon ele jogar um pouco mais recuado, né? Com o Ramon a gente via jogando Thales Magno, Vinícius e Benítez, o Benítez mais centralizado. Eu acredito que essa vai ser a substituição que vai acontecer durante o jogo, né? Independente das circunstâncias, acredito que o Benítez vai jogar ali pela direita, a não ser que o Vasco esteja perdendo, então o Lucha queira abrir mão dos 3 volantes e colocar o Benítez aí num quarteto ofensivo. Eu não acredito que o jogo vá ter essas circunstâncias, tomara que não, mas nessa reestreia do Benítez eu acho que ele vai jogar ali pela direita, o que não significa que ele vai ficar preso. Como eu já disse no início do vídeo, né, e em outros vídeos também, o Pikachu, que é o dono dessa posição, ele foi sofrer o pênalti lá na esquerda. Então a gente vê o Thales também correndo o campo todo, então eu acredito que o Benítez vai ter liberdade para desempenhar o seu futebol, tanto na esquerda, quanto na direita, quanto centralizado, e o Thales ali correndo também, preenchendo todos esses espaços. Esse eu acredito que vai ser a função do Benítez. Então acredito que ele está aí brigando por essa vaga com o Carlinhos e com o Pikachu e o Gabriel Peck. Então são os 4 que brigam por essa posição. Outra alternativa seria tirar esses 3 volantes, o que eu não acredito. Assim, pode ser uma circunstância de jogo, como eu disse, em caso de estar perdendo, precisar colocar, mas esse 4-2-3-1 não tem a cara do Luxemburgo. O mais próximo disso que o Vasco do Lucha já fez foi nos últimos jogos com o Guarim. Então o Guarim, ele ficava, apesar dele ser volante, ele não tinha essas responsabilidades defensivas, então o Luxemburgo fez ali um 4-2-3-1 com o Guarim mais centralizado, sem responsabilidades defensivas para o Guarim, mas mesmo assim, na época eu entendia que o Vasco jogando com o Guarim, o Vasco caía do nível. Apesar do Guarim se destacar, eu não gostava muito dos jogos nesse 4-2-3-1, preferia o 4-3-3 habitual, mas é uma alternativa aí, tirando o Juninho, que muita gente fala que o Lucha pegou muito no pé dele contra o Botafogo, né, falando que ele tinha que voltar para marcar. Ele também cansa muito rápido, no primeiro tempo a gente já vê ele quase se acabando em campo, então é uma alternativa, mas lá para frente, dependendo das circunstâncias, eu não acredito que isso vá acontecer. Coloquei também a enquete exatamente sobre isso. Ó. Perguntei se o Benítez pode render jogando como ponta ou o Lucha deve abrir mão do seu esquema com 3 volantes para centralizar. Isso lá no Twitter, 63% acha que ele pode jogar como ponta. Imagino eu que entendendo que o Lucha não guarda posição, que esse ponta do Luxemburgo, na verdade, ele ocupa todas as faixas do setor ofensivo. Então estou aí com a galera com esses 63%. E aqui no YouTube, eu ainda escrevi um pouco mais. Ó. Perguntei se ele pode render como ponta, se o Lucha pode abrir mão dos volantes e expliquei que o sistema, esses pontas não são tão extremos, né? Ele não fica só na esquerda, só na direita, o que eu já venho falando aqui no vídeo. E desses 2 exemplos que eu sempre falo do Pikachu e do Thales, e o resultado aqui também não foi diferente. Então, seja no Twitter, seja no YouTube, a galera quer ver o Benítez na vaga do Pikachu. Então o Pikachu, apesar de ter feito gol, pode aproveitar seus últimos momentos de titularidade. Vi também muita gente falando que o Benítez é reserva nesse time. Eu nem coloquei isso como opção. Acredito que se você tendo, apesar, a gente entende, a gente lembra que o Benítez deu uma caída de produção. Os últimos jogos dele, acho que o último bom jogo do Benítez foi até antes da bicicleta contra o Atlético Mineiro. Depois daquilo ele caiu bem de rendimento, mas mesmo assim ele é muito titular nesse time e só precisa ficar 100%. Então eu nem considerei essa alternativa. Se você discorda, deixa aí. Eu vi 2 ou 3 pessoas só falando isso e vocês veem aí que as enquetes
ela geralmente aí tem quase 400, 300 pessoas, então é uma maioria, é uma porção aí bem menor, mas se você acredita nisso, eu quero saber, quero que você me convença por que o Benítez não é titular nesse time quando ele tiver 100%, né? Algumas argumentos são a questão física, né? Que o Benítez está sempre machucando, que se ele for jogar os 90 minutos vai acontecer mais lesões, mas eu não acredito nisso. Acredito que a gente não pode poupar um jogador que a gente está pagando. Para o Vasco, 1.300.000 é uma fortuna, gente. Então a gente tem que aproveitar 100% desse jogador. Galera, é isso. Mais uma vez agradecer você que chegou aqui até o final. Agradecer de novo pelos 5.000 inscritos. E deixa a opinião aí, vamos falar sobre Vasco, que fica bem bacana quando tem essa interação entre nós. Valeu, muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Falou!